Vamos falar sobre Todos Nós Desconhecidos, um filme que me pareceu mergulhado na água, né? Como se ele estivesse ali no fundo do mar, longe da luz e do barulho da superfície, simplesmente existindo de forma solitária nesse ambiente suspenso e quase tão etéreo quanto o espaço sideral. Mas essa qualidade submersa que eu identifiquei no filme acaba sendo, ao mesmo tempo, boa e ruim, né? Ela funciona de um jeito maravilhoso que permite uma contemplação muito sensível de questões íntimas e existenciais, tanto quanto dá uma certa diluída nos assuntos abordados que às vezes parecem simplesmente ficar boiando ali sem sair do lugar. De qualquer forma, essa adaptação do livro de 1987, do Taichi Yamada, tem como essência a exploração do luto, da solidão urbana e dos sentimentos não resolvidos que parecem prender a gente numa vida de isolamento emocional. Essa é a segunda vez que esse texto ganha uma adaptação para o cinema, a primeira sendo um filme japonês de 1988, e dessa vez o roteiro traz um elemento novo que é esse relacionamento amoroso entre o Andrew Scott, o eterno padre gato de Fleabag, e o Paul Mescal, que a essa altura já virou um ator sinônimo de gatilho para filmes capazes de destruir nossos corações. After Sun não me deixa mentir. Mas o que eu acho interessante é que Todos Nós Desconhecidos não precisa se definir unicamente como um romance entre dois homens para ser efetivo. Apesar de boa parte do falatório ao redor do filme envolver essa química muito palpável entre os dois atores principais, a temática essencial trabalhada aqui pertence a qualquer pessoa que já se sentiu sozinha, isolada, incapaz de deixar os traumas para trás e se animar com a vida que ainda tem pela frente. Ao mesmo tempo, a orientação sexual do Adam, o protagonista, adiciona uma camada ainda mais interessante na relação dele com os personagens interpretados pelo Jamie Bell e pela Claire Foy. E é uma característica dele que não está colocada aqui simplesmente por estar. Ela não é só uma ferramenta de inclusão, né? Mas sim uma parte intrínseca de quem ele é, das experiências que ele teve ao longo da vida e de como elas afetam o que ele está passando aqui na trama. Dito isso, vale reforçar que eu vou falar sobre o filme a partir do meu lugar de fala, enquanto um cara heterossexual, né? E a minha visão sobre lugar de fala não é de que esse lugar deveria impedir as pessoas de falarem sobre outras vivências. Na verdade, eu acho que o cinema é um dos maiores incentivos para a gente se colocar nesses outros lugares, né? Experimentar outros tipos de vida, mas é sempre bom ter em mente as particularidades e até as limitações de cada lugar de fala. Vamos então conversar com mais detalhes sobre tudo isso, e aí fica o aviso de spoilers, né? Se você não viu ainda, assiste lá e depois volta pra cá. Enquanto isso, se você quiser ganhar 10% de desconto em qualquer curso da AIC, Academia Internacional de Cinema, é só usar o cupom GUSTAVO10, que é válido até o dia 30 de maio de 2024. Você vai poder estudar coisas muito legais e de quebra também me ajudar aqui no canal. Bom, eu falei desse sentimento de mergulho na água, né, de ficar pairando ali num vazio contemplativo, e o próprio livro do Taichi Yamada define muito bem isso com as seguintes palavras. Essa sensação de muita quietude tomou conta de mim, um arrepio percorreu a minha espinha e eu me senti como se estivesse suspenso no meio de um vasto vazio escuro, completamente sozinho. E é muito legal como o diretor conseguiu traduzir essas palavras perfeitamente no filme ao longo de toda a sua duração. E eu acho que isso acontece por um uso bem efetivo de vários elementos narrativos, como a trilha sonora, que surge numa coleção de sons, texturas, notas longas que vão se mesclando e meio que transbordando, né, de plano em plano, junto com a direção de fotografia que investe numa iluminação mais baixa, mais delicada, e uma câmera que parece estar sempre tentando se aproximar dos personagens, né, sempre buscando essa conexão. Além disso, a narrativa usa uma boa dose de fusões, aquelas transições suaves entre um plano e outro, e tudo isso faz a montagem parecer uma coisa única, contínua, né, fluida, onde uma cena nunca acaba totalmente para que outra comece, mas ela simplesmente se sobrepõe num ritmo que parece meio hipnótico, como se tudo que acontece fosse mesmo um sonho, né, um delírio do protagonista. E talvez seja mesmo. A trama é sobre um roteirista inglês depressivo que passa a se relacionar com a única outra pessoa que parece morar no mesmo prédio que ele, enquanto visita os seus pais no interior e tem com eles conversas incrivelmente terapêuticas que seriam muito saudáveis emocionalmente se esses pais não tivessem morrido num acidente quando ele tinha 12 anos de idade. Essa ideia do Adam enxergar e conversar com pessoas mortas que talvez nem saibam que morreram
Lembra, obviamente, o Sexto Sentido do Shyamalan, mas eu vou puxar mais algumas referências meio contraditórias. Todo o estilo narrativo que eu comentei antes vai numa direção bem A24, bem filme do Ari Aster, principalmente na forma como o Adam vai sempre voltando a ser uma criança quando interage com os pais. De forma um pouco semelhante com os dilemas maternos do Joaquin Phoenix em Bom Tem Medo, né? Tirando a parte absolutamente insana e sexualmente traumática e o humor ácido também. Mas é muito interessante como o Andrew Scott faz essa regressão sutil, mas perceptível quando encontra os pais. A postura corporal dele, o jeito meio hesitante de falar, ansioso por um consolo que ele não sabe se vai ter, ele até se veste com as suas roupas de criança, né? Depois de pegar uma chuva que molhou sua roupa de adulto. E eu vejo nisso uma tentativa de recriar aquele passado que ficou para trás, mas isso nunca acontece porque o presente, a vida atual, sempre acaba se intrometendo nesses momentos. E é disso que vem algumas das melhores cenas do filme. Por exemplo, eu adoro quando ele se encontra só com a mãe, justamente nessa cena das roupas molhadas, e conta pra ela que ele é gay. E a reação dela traz uma gama tão grande de emoções, e todas elas muito bem interpretadas pela Claire Foy, principalmente quando ela diz que não entende a vontade de um cara gay de casar e ter filhos, né? Como se isso tivesse que ser um privilégio exclusivo dos casais heterossexuais, como se eles tivessem esse monopólio sobre experiências que deveriam pertencer a qualquer um. Ainda assim, o roteiro e a atriz são sagazes o suficiente para não transformar isso numa caricatura, mas sim uma mistura de várias construções sociais nem sempre tão conscientes por parte da pessoa que está ali botando essas ideias para fora. E a cena termina de forma bem inteligente. Basicamente, a mãe do Adam fala que as suas roupas de adulto já secaram, ou seja, ela sinaliza para o menino que estava ali buscando a sua compreensão que é hora de ele voltar a ser adulto, vestindo as suas roupas atuais. Mas longe dali, né? Fora de casa, tipo quem fala pro filho, tudo bem você ser isso ou ser aquilo, mas não aqui no nosso ambiente familiar. E eu gosto que, algum tempo depois, o Adam vai ter um momento semelhante de revelação, dessa vez para o seu pai, que vai numa direção completamente oposta. O pai dele diz que não se surpreende com o fato de o filho ser gay, e o roteiro até brinca, né, com o estereótipo de um menino gay não saber jogar bola. Coisa que eu devo dizer, acontece também com meninos heterossexuais. Mas enfim, o importante é que o pai acolhe totalmente o filho e os dois dividem um abraço extremamente emocionante. E de novo fica o elogio para a atuação do Andrew Scott e do Jamie Bell nesse momento, principalmente porque eles interpretam idades meio invertidas na cena. O Andrew é quase 10 anos mais velho que o Jamie, mas o que eu vejo nessa cena é simplesmente um pai consolando seu filho pequeno. Eu gosto muito da dinâmica entre o Adam e os seus pais quando eu escolho olhar para ela não como uma manifestação literalmente sobrenatural. Eu gosto de pensar que os dois são uma projeção do Adam, que vive de forma tão depressiva e isolada que ele acaba se entregando sem perceber para uma coisa que a gente costuma fazer bastante, né? Que é imaginar conversas que a gente poderia ter com os nossos familiares. Tentar resolver as nossas diferenças mentalmente. Ficar pensando no que a gente falaria, como eles reagiriam. Isso até faz total sentido com a profissão do Adam enquanto roteirista, né? É uma pessoa que trabalha imaginando esses cenários hipotéticos, criando conversas dentro da sua cabeça, vivendo essas várias vidas que são completamente abstratas e especulativas até ele colocar tudo isso no papel. Para mim, olhar para o filme desse jeito torna ele muito mais interessante e mais coerente com a realidade, já que existe uma certa ternura que parece proteger esses personagens, sei lá, um otimismo mesmo que melancólico e que eu não sei se seria assim tão aveludado na vida real, ou nesse caso, se o Adam estivesse realmente interagindo com os fantasmas dessas pessoas. Pra ser sincero, se eu tiver que acreditar de verdade nos elementos sobrenaturais da história, ela se torna um pouco menos interessante pra mim. As conversas ficam mais piegas, a trama fica mais previsível, e eu começo a pensar em referências não tão elegantes, pelo menos na minha opinião, né? Sei lá, a coisa toda se aproxima um pouco de um Nosso Lar, por exemplo. Ou então, Além da Eternidade, honestamente um dos piores filmes do Spielberg pra mim. Inclusive, quando isso acontece, eu acabo ressignificando tudo de interessante que existe em todo esse aspecto mergulhado em águas profundas que eu tenho comentado. Ao invés de o filme parecer imersivo e contemplativo, ele vira essa coisa meio aguada, meio diluída, né? E ao invés das conversas serem terapêuticas e provocarem uma catarse emocional, elas ficam meio simplistas, meio artificiais, e até um pouco repetitivas. Mesmo a grande reviravolta, que seria o fato de o Harry, o personagem do Paul Mescal, tá morto também há algum tempo,
Enfim, isso fica ainda mais clichê quando eu penso que o Adam estava ali interagindo com seu fantasma o tempo todo, né? Aí a referência do Sexto Sentido vira simplesmente uma replicação mesmo. E eu não acho que isso tira o magnetismo dessa relação entre os dois, né? Eu concordo que eles têm uma baita química, e se no Andrew Scott eu senti um receio muito forte de se entregar totalmente, no Paul Mescal eu vejo justamente o contrário, um anseio de mergulhar fundo nessa relação, de querer mesmo viver tudo isso que eles poderiam viver juntos. Vale mencionar que o plano que mostra eles se conhecendo revela justamente essa oposição, com o rosto deles virado para lados opostos. Mas os dois atores interpretam esses sentimentos opostos como se eles estivessem realmente soterrados ali debaixo de um luto muito forte, né? Uma depressão e uma estagnação tremenda para ambos os personagens. E daí que eu entro realmente em conflito com tudo isso, né? Porque eu não vou negar que faz muito sentido que um filme sobre pessoas isoladas e incapazes de seguir em frente pareça um filme que não se move, que tá boiando ali sem conseguir sair do lugar. Pensando em tudo isso, eu aceito que Todos Nós Desconhecidos pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Ele pode ser uma obra muito tocante, que fica pairando em cima dessas reflexões sobre luto, sobre depressão e a necessidade de conexão humana, e ao mesmo tempo ser um filme um pouco estagnado, que dá voltas ao redor da mesma temática, né? E que encontra uma resolução talvez um pouco simplista e piegas demais. Por mais que seja bonito pra caramba o plano final que mostra o Adam abraçando o que quer que seja essa manifestação do Harry e essa conexão entre eles virando uma de várias estrelas que habitam o universo e trazem um pouco mais de luz para a escuridão. Fazer o quê? Filmes são contraditórios porque nós somos seres contraditórios também. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Todos Nós Desconhecidos, vamos continuar a discussão, e se gostou do vídeo não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.